Boa noite, boa noite! Está no ar mais uma live. Hoje o tema é como superar seus limites. Simbora! Que calor, hein? Ave Maria! Vamos esperar o pessoal chegar. Chega chegando. Que ventinho gostoso. Érica Valadão. Ah, Deus, obrigado. Ai, ai. Enquanto o pessoal chega, vamos fazer uma oração para a gente ter a bênção dos céus aí nesse encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus, nos abençoe, Senhor. Que a mensagem de hoje possa ajudar a todos nós. Ah, glória a Deus. E aí, povo, calor pra danar? Porque aqui tá calor pra danar, viu? Nossa, mãe. Como é que pode? Boa noite para quem entrou agora. Essa senhora. Careca tá até brilhando. Gente, quem é do grupo, conseguiram assistir ao vídeo que eu compartilhei? E mais ainda, quem é do grupo conseguiu ouvir o áudio que eu mandei? O que acontece? A maioria de nós queremos ter resultados profissionais, mas a gente acaba tendo uma postura totalmente amadora, né? E mais pra frente a gente vai até abordar essas questões, porque o livro ele fala muito sobre disso. E realmente me deu um start, né? Sobre nós termos uma postura profissional, tanto eu ter uma postura mais profissional para com vocês e comigo, quanto vocês terem com vocês uma postura profissional, né? De encarar isso aqui como uma aula, como um aprendizado mesmo, ao qual vocês precisam aprender e aplicar. Não somente ficar no campo do eu já ouvi falar, eu já li em algum lugar. Não, a gente precisa começar a aplicar tudo aquilo que é ensinado. Porque aquilo que você sabe, mas não faz, é a mesma coisa de não saber. Então, as nossas posturas daqui para frente, elas vão ditar os nossos resultados. Não só daqui para frente, né? Se você for fazer uma reflexão sobre a sua vida, foi a sua postura que determinou seus resultados. E em muitos lugares, em muitas condições, foi o seu comportamento que te sustentou no lugar onde que você queria estar. Então, vamos fazer diferente, né? Vamos, 2024 aí, colocar em prática tudo aquilo que a gente
só falou que ia fazer em 2023. O Léo tá comentando sobre o que eu perguntei, que é sobre assistir o vídeo que eu compartilhei lá no grupo. Para quem não está no grupo, eu compartilhei um vídeo que é um capítulo, eu acho que até o último capítulo, a cena é do último capítulo da terceira temporada do The Chosen, que é quando Pedro anda sobre as águas. Então, aquela parte, Ave Maria, o pessoal é abençoado essa produção tá abençoada, viu? Nossa, mãe do céu. Quem não assistiu The Chosen, por gentileza, invista seu tempo, porque é transformador a série, viu? Então vamos iniciar a live de hoje. Pessoal aí tá com papel e caneta? Papel e caneta na mão, postura, banho tomado, cheirosinho, top. Minha blusa é a mesma, mas pode ter certeza que o meu comportamento para estar aqui com vocês hoje foi totalmente diferente, tá? Então é o seguinte, então a gente vai dar início aí em pegar alguns ensinamentos desse livro, como superar seus limites internos. Não só este livro, mas irei me embasar também em outros aspectos que eu estudo para transmitir o conhecimento para vocês, né? Então tem esse livro, né? Tem ensinamentos bíblicos, tem filosofia, tem neurociência, então eu tento pegar um pouco de tudo para compartilhar conhecimento, autoconhecimento e transformação. Então este livro, Como Superar seus limites internos de Steven Pressfield, ele é dividido em 3 partes. Então, primeiro, a primeira parte dele fala definindo seu inimigo, para a gente poder entender quem que é o nosso inimigo que a gente fica combatendo dia após dia. Então, quando a gente não reconhece o inimigo, a gente toma tapa e voadora de tudo quanto é lado e não sabe nem como reagir. Segunda questão que ele aborda é a parte que eu estou me transformando, de como podemos nos tornar mais profissionais. E para a gente combater o inimigo, a gente tem que ter postura de profissional. Vocês vão entender o porquê. E a terceira parte que ele fala é sobre o reino superior, que existe algo a mais daquilo que os nossos olhos podem ver, quer vocês acreditem ou não. Então, quem é o nosso inimigo interno? Para começar, quem que é o nosso inimigo interno? Nosso inimigo interno é as nossas dificuldades em crescer, é o nosso egoísmo, é o nosso ego, é a gente ter a consciência que a gente não pode ser escravizado pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos. O nosso inimigo, é a nossa inércia. Nosso inimigo são as nossas desculpas que damos a todo momento. Sabe quando a gente fala assim, não tenho tempo, não tenho dinheiro? É lero-lero. Isso é desculpa para você não fazer o que você precisa fazer. Os nossos inimigos é a preguiça, é o desleixo, é a autossabotagem, são os nossos medos. Então, este inimigo, Steven Pressfield, ele empacota, aliás, tudo e chama isso de resistência. Então, sabe aquela força que é contrária ao seu progresso, aquela força que luta para não te deixar de se desenvolver, para não deixar você produzir, para não deixar você progredir? Sabe quando você precisa realmente, fazer aquela escalada de um degrau a mais, e aí parece que do nada acontece alguma coisa ao qual você se sabota, parece que você tropeça, fica,
patinando no gelo e as coisas não acontecem? Pois é, isso tudo é a resistência. Isso tudo é a resistência. É a resistência que nos impede de fazer tudo isso. No livro do Mais Esperto que o Diabo, ele chama de diabo. Aqui, né, o Steven Pressfield chama de resistência. E os nossos medos, eles são os maiores financiadores dessa resistência. A gente é medroso pra caramba. E quanto mais medo a gente tem das coisas, mais a gente alimenta os medos. Já percebeu que quando você fala assim, olha, eu não posso me atrasar, eu não posso chegar atrasado, adivinha o que acontece? Você vai chegar atrasado. Você alimentou o medo de não chegar atrasado. Você próprio fez isso. E aí, com isso, você chega atrasado. Isso que eu estou falando de atraso. Mas com relação à pobreza, com relação à miséria, com relação à inveja, nós alimentamos nossos medos. E aqui fica claro que a luta não é contra nada que é externo. Não tem nada que a gente tem que brigar que não esteja em nós. A resistência, ela pode ter aliados externos, mas a luta ela é totalmente interna. A resistência ela pode usar outra pessoa para poder te colocar para baixo. O aliado, a resistência, ela pode usar principalmente as pessoas que você mais ama para te colocar para baixo. Pensa para você ver como que as pessoas que mais te ferem são as que são mais próximas de você. Mas isso acontece porque a gente não faz aquilo que precisa fazer. Então, às vezes, outra pessoa vem e te joga uma verdade na sua cara, você fica magoado, você fica triste, sua autoestima vai lá embaixo, sua autoconfiança, ela só ladeira abaixo. E aí eu até pedi para vocês assistirem ao vídeo da cena do Pedro andando sobre as águas, né, que é uma passagem bíblica maravilhosa, porque essa passagem ela me mostrou muito bem qual que é a resposta que a gente pode dar para a resistência, para que a gente possa vencer qualquer coisa. Essa passagem, os apóstolos estão no mar revolto, uma tempestade ferrenha. E aí, de repente, os apóstolos veem alguém andando sobre as águas. No primeiro momento, eles acham que é até um fantasma, eles ficam loucos, ficam com medo, ficam alvoroçados. E aí Pedro percebe que é Jesus andando sobre as águas. E aí Pedro se levanta, com mais coragem, com mais vontade. E aí Jesus pergunta para Pedro se ele realmente confia que ele pode andar sobre as águas. E aí Pedro diz que confia, que tem fé em Jesus. E aí Jesus fala com ele, então vem a mim aqueles que estão sobrecarregados e cansados, que eu lhes darei descanso. Essa cena é maravilhosa. E Pedro, então, ele, sem dúvida nenhuma, ele arrisca e coloca o pé sobre as águas. E aí Jesus fala com ele, não tira os olhos de mim. Não tira os olhos de mim. E o que Pedro faz? Pedro começa a ficar assustado com a tempestade, com as ondas, com o vento, com os raios. E aí é neste momento que Pedro perde o foco de Jesus, que ele começa a prestar atenção naquilo que está fora dele, que ele cai. E o olhar para Jesus é a mesma coisa de olhar para nós.
É a partir do momento que você acha que os problemas são grandes demais que a sua fé será pequena. Se o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, a partir do momento que você começa a cuidar mais da sua vida, a partir do momento que você adquire mais autoconhecimento, mais autoconsciência, inevitavelmente você consegue se aproximar de Deus, porque Deus já está dentro de cada um de nós. Consegue entender isso? Então, quando Pedro tira o foco de Jesus e começa a prestar atenção nas marés, no vento, nos raios, no trovão, Pedro cai. E é naquele momento que Pedro começa a se afogar, que Jesus vai até ele e afunda a sua mão sob as águas, para resgatar Pedro. E aí, ao retirar Pedro das águas, Jesus fala: eu tenho muitas coisas planejadas para você, Simão, incluindo coisas difíceis. Só não tire os olhos de mim. Deus tem coisas maravilhosas planejadas para cada um de nós, mas a gente quer que essas coisas maravilhosas sejam confortáveis, sejam doces, sejam gostosas, sejam ao nosso alcance, sabe? Só estender o braço, tá ali, tá fácil. De onde que você tira isso? De onde que você acha que as coisas na sua vida vão ser fáceis? Vão ser alcançáveis sem desconforto? Quem te falou isso? Conta aí pra nós. A gente fica buscando soluções demais fora da gente, sendo que tudo aquilo que a gente precisa já está dentro de nós. Então, se Jesus falou, não tire os olhos de mim, onde que está a solução dos seus problemas? Em Jesus. Vocês já foram na missa? E aí no fim da missa sempre fala assim: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de... Completa aí a frase para mim. Quando você vai lá na missa lá e fala assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de... Completa. Porque parece que as pessoas não estão prestando atenção naquilo que estão falando, não. Tá igual papagaio, né? Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. No meio não é no meio, é no meio, no centro. Ele está dentro de nós. E isso é muito forte. Mas as pessoas repetem isso só da boca para fora, porque elas duvidam das suas próprias capacidades. Elas, na hora que passam por algum problema e não conseguem resolver os problemas, normalmente é porque ela não pediu a ajuda de Deus sobre isso. E aí a pessoa ainda fica revoltadinha, ainda discute, ainda briga com Deus, falou assim: olha, você esqueceu de mim? Você tá com raiva de mim? Por quê? Por que que isso tá acontecendo comigo? Ora, já fizeram atividade física cada um de vocês? Já tiveram que carregar um peso? Como que você vai ficar mais forte sem se esforçar? Como que você consegue ter um corpo bonito sem transpirar, sem suar, sem cansar? Não tem jeito, gente. É o esforço que vai te transformar. É o esforço
que vai fazer você ter os resultados que você deseja. E o esforço não deve ser aquele esforço burro. Um esforço só por esforçar. Um esforço de, eu acordo cedo, durmo tarde. Tem que ser um esforço inteligente. Você tem que fazer algo a mais para entregar resultados melhores. Esses dias eu estava conversando com a Luciana e ela falou que estava precisando de se dedicar a outras coisas. Aí ela falou assim, olha, como é que eu vou fazer para ter mais tempo, ganhar mais dinheiro e trabalhar menos? Aí eu falei com ela, olha, só você pensar, ué. Se você pensar, você consegue ter a resposta de como que você pode ganhar mais, ter mais tempo para fazer outras coisas, uma especialização, voltar a estudar, ler um livro, né, adquirir mais informação. Aí passou uns dias que ela me fez essa pergunta, aí ela volta com a resposta. Ela, já sei como que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro, ter mais tempo e fazer outras atividades. Ela, como? Ela, vou treinar outra pessoa para poder trabalhar em alguns horários. Eu falei assim, olha, tá aí, ó. Resolveu o problema. Mas para ela treinar outra pessoa, ela não vai ter que se dedicar? Ela não vai ter que se esforçar? Ela não vai ter que ter compromisso? Ela não vai ter que ser mais profissional? Ela vai ter que fazer tudo isso. Vai ser fácil treinar uma pessoa para fazer a mesma atividade que ela? Não vai ser. Mas ela está usando mais a inteligência do que o corpo. E o que a gente faz no nosso dia a dia quando a gente quer resolver os nossos problemas? Resolver tudo no esforço, na força, no braço. Ninguém ganha o mundo se esforçando demais, não. A gente ganha o mundo sendo inteligente, tendo fé, usando os poderes que a gente não vê, que a gente ganha o mundo. Então, quando proclamamos, né, que Deus está no meio de nós, vocês não têm ideia, eu acho que nem eu ainda tenho ideia da força e do poder que isso pode ter na nossa vida. Então, nesse caso, que fique claro que o aliado externo da resistência, né, no caso aí da passagem de Pedro, espero que tenha ficado claro que a resistência que queria tirar os olhos, que queria desfocar a atenção de Pedro para Jesus, a resistência naquele caso era a tempestade, era a onda, era o trovão, era o medo da morte. Pedro estava com medo do trovão, do raio, da maré, por quê? Porque ele tinha medo de morrer. E aí quando a gente tem medo, a gente cai. E o inimigo interno é algo terrível de se lutar. É difícil demais lutar contra o inimigo interno, porque o inimigo interno você não consegue ver. O externo é fácil. Tô andando na rua, tem um cachorro vindo em minha direção, e eu sei que ele quer me atacar, que ele quer me morder, eu tô tendo clareza, eu tô visualizando o cachorro que é meu inimigo vindo para cima de mim. E aí eu identificando ele, fica fácil, eu tenho duas opções. Ou é fuga ou é luta. Mas quando o inimigo interno, meu caro, ele acaba se confundindo com você. Você acha que alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns pensamentos, eles são seus. Mas eles não são seus, não. Isso aí é o inimigo. Isso aí é a resistência colocando minhoca na sua cabeça. Porque a função da resistência, a função desse inimigo interno é só uma. Literalmente, ela quer nos matar. Ela não tem outra função. Mas ela não quer nos matar
de forma imediata. A resistência, ela é cruel. A resistência, esse inimigo interno, ela nos maltrata pra caramba, ela nos humilha, ela nos tortura. Já aconteceu comigo várias vezes de eu ficar me torturando com meus próprios pensamentos, com dúvidas, com incertezas, com insegurança, querendo jogar tudo pro alto, falando que nada tá dando certo, que Deus esqueceu de mim, que eu tô cansado disso, que eu não preciso disso. Várias vezes eu já passei por isso. Você acha que Deus ia colocar na cabeça de vocês um monte de minhoca? Um monte de problema? De maneira alguma. É a gente que alimenta essas perturbações. É a gente que alimenta esses medos, essas inseguranças. Nenhum de nós, em sã consciência, tomaria um copo de veneno. Concorda? Você, em sã consciência, você ia pegar um copo de veneno, ó, isso aqui é um copo de veneno. Acabei de beber um veneninho, tá gostoso? É assim que a gente faz? A gente não tem coragem de fazer isso. Ou tem? Será que você não está tomando um veneno quando você negligencia cuidar da sua saúde física, mental e espiritual? Será que você não está tomando veneno quando você não busca o autoconhecimento e o crescimento pessoal? E quando você não está cuidando do seu dinheiro e das suas finanças? Será que isso aí também não é um copo de veneno? Quando você abusa do álcool, quando você abusa de cigarro, de drogas, de açúcar, qualquer substância que você precisa ingerir em seu corpo, isso não é um veneno? Quando você fica em relacionamentos tóxicos, relacionamentos extremamente degradantes para você, você não está tomando um veneno? Principalmente nos dias de hoje, quando a pessoa não consegue ter equilíbrio entre saúde física, entre família, entre trabalho, esse desequilíbrio não é um veneno? E quando você fica reclamando da sua vida? Quando você fica aquela pessoa pessimista pra caramba, que só vê negatividade, que só reclama, isso não é um veneno também, não? Quantos venenos desse aí que eu citei agora você tem tomado e nem tem percebido? Todo dia, ó, você tá tomando um golinho de veneno e não está percebendo. Falei alguma bobeira aqui? Eu acho que eu não falei, não. É quando a gente não consegue ter o equilíbrio na nossa vida que as coisas começam a ir ladeira abaixo. A gente precisa de encontrar esse equilíbrio. Mas para encontrar este equilíbrio, a gente precisa identificar quem são os nossos inimigos internos. Porque se a gente não identificar, se a gente não souber contra quem que a gente está lutando, é como diz o ditado mais antigo do mundo, né? Qual que é o pior inimigo do homem? É ele mesmo. Porque a gente tem uma capacidade imensa de voar, mas a gente também tem uma capacidade imensa de não sair da cama para fazer nada. Só depende da gente. Só depende da gente. E é justamente a minha missão, o meu propósito é fazer com que vocês tenham clareza sobre quais são os seus verdadeiros inimigos aqui na vida, para que vocês não percam o foco de Cristo e, como o próprio Jesus disse, que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E que tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que vocês
acham que precisam carregar aqui na muleira, entreguem para Deus, entregue para Cristo, faça a sua parte. Não tem como as coisas darem errado quando a gente faz a nossa parte. Quando as coisas não saem como a gente espera que saia, é quando você está se auto-sabotando. E como diz meu amigo Ítalo, auto-sabotagem mata igual veneno. Várias vezes lá na academia alguém já chegou assim, Felipe, teve até uma aluna que eu fiz até diferente. A pessoa falou assim, olha Felipe, eu tenho treinado, eu como bem, mas eu não estou conseguindo emagrecer nada. Eu olhei para a cara dela assim, levei ela de frente para o espelho, falei assim, olha nos seus olhos e fala, repete de novo se você realmente está treinando tão bem assim, que você não fica fazendo corpo mole, se você realmente está comendo direitinho fora. Olha para você e fala se você não poderia fazer melhor. Sabe o que a pessoa fez? Ela olhou para mim e falou assim, eu já entendi, eu estou me enganando. Depois disso, ela conseguiu emagrecer, acho que uns 27 quilos. Porque a gente tem que parar de falar mentira pra gente. A gente nos trata igual criança. Criança que tem a opção de falar que quer e depois falar que não quer. Criança que tem a opção de começar a fazer alguma coisa e quando tá difícil, desistir. Isso aí é atitude e comportamento de criança. Criança reclama, adultos resolvem problemas. Então, para de te tratar como criança. Você já é adulto, maduro. Se você está aqui investindo seu tempo ouvindo essa live, eu só tenho uma coisa para te falar. Não pegue leve com você, porque você dá conta. Você consegue. Então, se você colocou uma meta, um objetivo na sua vida aí, tenha clareza, tenha compromisso com você mesmo. Igual eu estava falando hoje com o Lohan, que nós somos tão ignorantes, tão estúpidos, que a nossa palavra, a gente cumpre aquilo que falamos para os outros e não cumprimos aquilo que falamos para nós mesmos. Se eu falo alguma coisa para você, eu me viro para cumprir aquilo que eu tratei com você. Mas se eu falei e determinei algo que eu vou fazer para mim, toda hora eu arrumo uma desculpa para não fazer. Toda hora tem na ponta da língua uma desculpa. Tô cansado, tô com fome, trabalhei demais, tá sol, tá chuva, tô sem dinheiro, tô sem tempo, tô com dor de barriga, meu ombro tá doendo, falei que ia fazer um negócio com fulano. Tá na ponta da língua. Então vamos parar com isso. Vamos a partir de hoje, sabe? Aumentar a carguinha aí um pouquinho, porque cada um de vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês dão conta. Tem que querer. Se não quiser, não tem Cristo que faça você avançar 1 milímetro na sua vida. Se você quiser, você dá conta, mas se você não quiser, esquece. Não precisa nem de ficar assistindo essa live não, que essa aqui não é pra você não. Mas se você acha que dá conta e que dezembro de 2024 você será uma versão totalmente diferente, faça esse compromisso com você mesmo. Eu me comprometo a me transformar. E a palavra certa é transformar. Porque quando você se transforma, você nunca mais volta ao seu estado anterior. Quando você muda, não. Eu mudei. Você pode desmudar, mas quando você se transforma, então a palavra é essa. Vamos transformar e vamos transformar juntos. Beleza? Ficaram com alguma dúvida, gente? Tem algo que eu possa esclarecer para vocês? Enquanto isso, vou separar uma carta
aqui do nosso oráculo. É isso aí, Lohan. A gente tem que fazer o compromisso com a gente mesmo. Vamos pegar as cartinhas aqui, vamos ver o que se temos uma mensagem abençoada para o dia de hoje. Deixa eu coisar aqui. Tá tranquilo aí, povo? Tem dúvida, não? Aí. Ó, eu não ia pegar essa carta não, porque essa carta, tô tentando embaralhar aqui, ela caiu. Então, já que ela caiu, eu vou pegar ela. Olha a carta que caiu. Prudência. Vamos ver a mensagem dessa carta. A arte de ouvir antes de agir, de compreender os sinais, de agir com a alma, de cultivar a serenidade, de caminhar no equilíbrio, a arte de compreender e respeitar o ritmo da vida, de compreender e respeitar o momento certo, a arte de praticar a ação correta. De verdade, não tem base essas... e a carta caiu aqui, como que essa carta tem uma mensagem tão equivalente ao que a gente está conversando, hein? Vou até repetir aqui, ó. Prudência. A arte de ouvir antes de agir, de compreender os sinais, de agir com a alma, de cultivar a serenidade, de caminhar no equilíbrio, a arte de compreender e respeitar o ritmo da vida, de compreender e respeitar o momento certo, a arte de praticar a ação correta. Olha, sensacional, viu? Que essa mensagem faça sentido para você, que a live de hoje faça pelo menos com que você comece a refletir, que você comece a questionar os seus comportamentos de autossabotagem, comece a identificar, a ter mais clareza a quais venenos que você está tomando, que essa live de hoje possa te ajudar na sua transformação, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Hoje é dia 11/1, né? Então só semana que vem, segunda-feira, temos mais uma live para a gente continuar nessa jornada de transformação. Fiquem com Deus, meu povo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por vocês investirem o tempo de vocês aqui comigo, viu? Fiquem com Deus. Abraço.